Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? A paz do Senhor para todos. Peço a Deus que vocês estejam bem, que a família esteja com saúde, tá bom? Você sabia que o planeta Terra nem sempre foi como nós conhecemos hoje? Cheio de florestas, animais e vida? Você sabia que esse planeta que vivemos se podia andar sobre diamantes, esmeralda e ouro um tempo atrás? Não estou me referindo ao que os cientistas dizem, de a Terra há milhões de anos ter sido um vulcão a céu aberto praticamente. Não estou me referindo a isto. Eu digo se você sabia que teve um tempo que o planeta era todo deformado, cheio de pedras preciosas, espalhadas por todos os lugares na superfície e que não tinha essa aparência que nós vemos hoje. Você sabia disso? Pois é, parece que muita coisa aconteceu antes que Deus começasse a dizer haja luz. Então, se você está curioso como eu e quer saber o que tinha acontecido com a Terra antes de Deus entrar em ação, ou até mesmo antes desse tal Big Bang que os cientistas tanto falam, então não sai daí, porque hoje nós iremos falar de um tempo remoto do nosso planeta, onde os seus habitantes eram anjos, suas aves eram diamantes e suas montanhas eram ouro. E que a Bíblia fala a respeito disso e muita gente não sabe. Tenho quase certeza que você provavelmente não sabia dessas coisas, ou talvez você nunca ouviu falar sobre isso, não é mesmo? Hoje você vai ficar sabendo disso aqui, tá bom? No nosso Papo para Amigos, então não sai daí. E antes que a gente continue, não se esquece, se você não for inscrito aqui no canal, aproveita, clica no botão de se inscrever, se inscreve no canal, clica no sininho para você ser notificado dos novos vídeos, compartilhe esse vídeo com seus amigos e comente aí no comentário a sua opinião sobre os vídeos que nós estamos postando, tá bom? Vamos lá ao que interessa então. Apesar de vermos tantas catástrofes acontecendo em nosso planeta Terra, contudo ele continua sendo um planeta maravilhoso e bonito. Quando viajamos por esse mundo afora, vemos tantas paisagens tirar o fôlego, não é mesmo? Tanta beleza natural, florestas encantadoras, rios enormes, montanhas que se escondem nas nuvens e sem falar da beleza dos oceanos, nas suas mais variadas formas de vida e cores existentes. Tudo muito lindo. Se dermos atenção então ao colorido das plantas, a variedade das árvores, a beleza dos animais, os sons da natureza, o aroma das flores, a pintura dos céus, uau! É tanta coisa linda neste planeta que fica difícil de achar que esse mundo lindo, criado por Deus, no passado bem distante, lá no princípio, tenha sido um planeta em caos. Mas foi. E sabe por quê? Olha como começa a narrativa do primeiro livro da Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, começa dizendo assim, olha: no princípio criou Deus os céus e a terra. Até aqui tudo bem, nada de mistério, simples, direto. Deus criou os céus e a terra, claro e objetivo, sem problema. Já no próximo verso é que começa o problema. Olha o que vai dizer o versículo 2 do livro de Gênesis. E a terra era sem forma e vazia. Peraí, como assim? Quer dizer então que ela não era redonda, bonita como nós conhecemos? E olha o que o texto continua dizendo. E havia trevas sobre a face do abismo. Peraí, como é isso? Trevas? Tinha trevas. E o texto continua. E que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Tem alguma coisa contraditória aqui nesse texto. Muito estranho. Dá uma olhadinha. Como pode a Terra no começo ter sido criada sem forma e vazia e com trevas? Isso não se parece nem um pouco com o planeta que conhecemos hoje, muito menos com o estilo de Deus fazer as coisas. Aqui tem algo muito intrigante, pois não faz parte do caráter de Deus criar nada em caos ou envolto em trevas. Isso não é do feitio de Deus. Observe como que é o feitio de Deus na palavra dele. Lá em Gênesis 1:31 vai dizer assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia sexto. Tudo o que ele fez era muito bom, e não um caos, como diz Gênesis aí que nós lemos no capítulo 1. Olha o que diz também Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez ele formoso em seu tempo. Também pôs no coração do homem a eternidade, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então ele fez tudo formoso de acordo com Eclesiastes e muito bom de acordo com as Escrituras.
Além do mais, o profeta Isaías registrou no capítulo 45, versículo 18, que Deus não criou a terra para ser um caos, nem para ser vazia, mas para ser habitada. Então podemos dizer que alguma coisa muito séria estava acontecendo ou aconteceu ali entre o versículo 1 e o versículo 2 do livro de Gênesis. Pois o verso 1 relata que uma terra que parece não ter nada a ver com a terra do verso 2, não é mesmo? O que será que teria acontecido entre esses dois versículos? Que a narrativa do texto de Gênesis não descreve os fatos ocorridos. Estaria se referindo à mesma terra? Ou acaso Deus fez um protótipo de planeta e depois corrigiu os defeitos? Ou porventura, quem sabe, alguma coisa aconteceu naquele tempo que destruiu o que Deus havia criado e ele teve que pôr ordem no caos? São perguntas interessantes a fazer. Para entendermos o que realmente aconteceu, precisamos primeiro conhecer os bastidores do Jardim do Éden e o que estava acontecendo lá dentro, que não está detalhado aí no livro do Gênesis, pois esse fato vai nos dar pistas do que havia ocorrido lá no princípio da criação. Lá em Ezequiel capítulo 28 vai nos falar dos bastidores do Jardim do Éden, antes do homem ser criado, e é nesse capítulo o único lugar fora do Gênesis que vai tocar no assunto. Nesse capítulo de Ezequiel, o texto vai falar do rei de Tiro e de seu orgulho, mas quando chega no versículo 11 em diante, a gente vê que o texto não mais está se referindo ao rei de Tiro em si mesmo, mas sim a um querubim ungido especial que estava por trás do comportamento desse rei. E quando observamos os detalhes no texto, o texto vai mostrar como era a terra durante esse período em que o querubim vivia aqui no planeta, cuidando dele com outros anjos. O texto diz que esse querubim estava no Éden, jardim de Deus. Diz também que todas as pedras preciosas eram a cobertura dele e que os instrumentos musicais, como tambores, pífaros, estavam inseridos nele. Também o texto destaca que ele andava no meio das pedras reluzentes ou afogueadas, que ele era perfeito em seus caminhos e por causa da multiplicação do comércio dele, ele se corrompeu e pecou. O capítulo é muito interessante, sabe por quê? Porque ele revela que existia alguém no Jardim do Éden antes do homem ser criado. Ele também revela que esse alguém era um querubim que comandava uma quantidade enorme de anjos, que ali estavam com ele, administrando o planeta. Esse capítulo também revela que o planeta naquela ocasião não era vegetal como hoje, mas sim mineral, pois eles andavam em meio a pedras preciosas que brilhavam, mostrando que a superfície da Terra estava coberta dessas pedras preciosas e não de plantas. As plantas dos primeiros animais só irão aparecer na narrativa de Gênesis a partir do versículo 11, no meio do processo de criação de Deus. Ou talvez seria a restauração aí. Enfim, essas informações são importantes porque vai nos mostrar uma terra diferente da que nós conhecemos hoje. Então fica a pergunta, se a terra era toda coberta de pedras preciosas na superfície, o que aconteceu para que tudo isso mudasse? Isso é o que o profeta Isaías vai nos responder, pois a maioria dos teólogos acredita que a terra original era mineral em sua aparência, diferente da terra vegetal de hoje que nós vivemos. Sugerem eles que alguma coisa aconteceu com a terra original de minérios que fez com que Deus então começasse a corrigir o caos que havia ocorrido. Quanto a isso, o profeta Isaías, no capítulo 14, nos dá algumas pistas interessantes. Olha só, pois ele vai nos falar a respeito de Lúcifer quando este resolveu se rebelar contra Deus, tentando lhe usurpar o trono, lembra? Revelando que ele, esse Lúcifer e o querubim ungido que estava no Jardim do Éden, lá na narrativa de Ezequiel, não estava no céu, mas ele estava aqui na terra, cuidando dela com muitos outros anjos nessa missão. Olha o que diz Isaías a respeito dele lá no capítulo 14. Ele diz assim: "E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo." Ora, se Lúcifer disse que iria subir ao céu, isso nos mostra que ele lá no céu não estava. Sobre esse episódio, vários escritores bíblicos comentam a respeito disso.
Por exemplo, o próprio Isaías, no capítulo 14, versículo 12, ele fala assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? Lúcifer subiu para destronar Deus e caiu logo em seguida, expulso de lá pelo próprio Deus. Jesus, quando viu a situação, Jesus diz assim lá em Lucas 10, 18: eu via Satanás cair do céu como um raio. Uau! Tremendo isso. João registra dessa maneira lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi derribado o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana os povos. Ele foi derrubado na terra, e os seus anjos foram lançados juntamente com ele. Uau! Quanta revelação tem aqui nesses textos. Todos esses textos falam do momento quando Lúcifer subiu aos céus com os seus anjos que rebelaram com ele para tentar estabelecer o seu trono lá, no lugar de Deus. Mas em Apocalipse 12, 7, diz que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás. E foi precipitado aonde? Na terra. Podemos perceber claramente, então, que no dia em que o querubim chamado Lúcifer resolveu se rebelar e subir aos céus com os seus anjos para destronar a Deus, de lá foi lançado aqui na terra, como registrou Isaías. E ele caiu juntamente com toda aquela quantidade enorme de anjos, atingindo o planeta como um raio, como disse Jesus, levando a terra a um caos. Já imaginou o estrago com o impacto deles? Isso foi tão drástico ao planeta, irmãos, que os minérios e as pedras preciosas que estavam expostas aí na superfície do planeta, com o impacto, além de destruir o planeta, também provavelmente levou esses minérios ou essas pedras preciosas para o centro do planeta, para o interior dele. Por isso Gênesis 1:2 diz que a Terra estava sem forma e vazia. Sem forma porque o impacto desses anjos com Lúcifer destruiu a superfície do planeta. E vazia porque esses anjos foram aprisionados no abismo para aguardar o juízo de Deus por causa dessa rebelião. Isso está registrado lá em 2 Pedro, capítulo 2 e Judas, capítulo 6. E Lúcifer, agora transformado em diabo, o que ficou fazendo? Ele estava fazendo o que diz lá em Jó, capítulo 1, versículo 7, de rodear a terra e passear por ela. Foi isso que Lúcifer respondeu a Deus quando Deus perguntou para ele: o que tu fazes aqui? Eu estou rodeando a terra e passeando por ela, vagabundeando, em outras palavras. Como diz Isaías no capítulo 45, versículo 18, Deus não fez a terra para ficar sem forma e vazia, mas para que fosse habitada. Então aqui, depois de todo esse caos, depois de todo esse transtorno que Lúcifer causou ao planeta, começa Gênesis 1:3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A primeira coisa que Deus mudou foi a questão das trevas. As trevas estavam dominando o planeta por causa do pecado de Lúcifer e da desgraça que ele provocou, a tal ponto que o próprio Espírito Santo de Deus precisava ficar pairando sobre as águas, protegendo-a, para que a fonte da vida do planeta não fosse contaminada com a presença maligna de Satanás, ou do ex-querubim transformado em Satanás, se podemos dizer assim. E aí, então, a partir daí, Deus começa a colocar as coisas em ordem através do poder do verbo dele. Já parou para pensar o possível estrondo que ocorreu quando o impacto desses seres chocando com o planeta? Já imaginou? O estrondo que causou quando Lúcifer com esse monte de anjos bateu no planeta Terra? Uau! Deve ter sido um verdadeiro Big Bang, não acha? O que você acha que aconteceu ali? Conhece alguma outra possibilidade bíblica que explica esses dois versículos de Gênesis? Entre o que aconteceu no versículo 1 e o versículo 2? Conta aí no comentário, eu queria saber a sua opinião. Fale pra mim, tá bom? E também não esqueça, se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito.
Compartilhe esses vídeos. Eu sei que muita gente é curiosa para saber sobre esse assunto. Compartilhe esses vídeos com seus amigos. Se inscreve aí no sininho para que você possa ser notificado. E também deixa Deus te usar. Compartilha com força. Então a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Se assim Deus permitir. Deus te abençoe.